Antes de mais nada, acho importante deixar claro que eu não vou nem elogiar, nem xingar o Neymar. Eu não vim aqui nem para defender, nem para criticar ele. É só para expor alguns fatos, para a gente poder entender o que está acontecendo e pensar um pouco nas coisas. Os fatos são: a seleção brasileira vem de um período terrível na sua história, né? Para quem gosta de futebol, quem acompanha futebol, a seleção brasileira, na verdade, todo mundo acompanha, né? Mas todo mundo está sofrendo depois do 7-1, que nunca ganhou um título olímpico, e essa pressão acabou caindo novamente nas costas dessa seleção jovem, que tem como um dos líderes em campo o Neymar, que também é um jovem, ele tem a minha idade, nós somos moleques ainda. A primeira fase teve 2 jogos com 2 seleções muito fracas, em que a gente empatou em 0-0, e toda a seleção foi criticada demais, mas principalmente o Neymar, que é de quem se espera mais futebol. Ele foi testado, ele foi criticado, e eu não vou tirar a razão de quem criticou, de quem gosta de futebol e estava se frustrando com o que estava sendo apresentado, e foi cobrar dos jogadores. Afinal de contas, é isso que nós, a torcida, podemos fazer, além de torcer, é claro. Mas aí o inesperado acontece, a seleção começa a jogar bem, obtém bons resultados, faz uma final contra a Alemanha, a nossa atual carrasca, em pé no Maracanã. O Neymar faz o gol durante o jogo, faz o gol final nos pênaltis, joga bem, enfia várias bolas para os jogadores, para os atacantes caírem na cara do gol, que não foram bem aproveitadas. E o Brasil ganha o inédito ouro olímpico. Seria mais do que normal que toda a mídia especializada e os fãs de futebol, os fãs do esporte, todos os brasileiros em geral, se curvassem perante o feito, já que nós tanto criticamos e o resultado chegou. Mas não foi isso que aconteceu. Uma gama de fatores amontoados, como coletiva de imprensa, coisas que ele disse para a torcida, atitudes dele dentro de campo e fora de campo, que fizeram com que parte da população pegasse birra do Neymar e não comemorasse esse título com ele, não desse o valor ao título que ele merece, que todos os outros jogadores da seleção merecem. E nós temos alguns problemas característicos que o brasileiro está pegando muito no pé do Neymar, e eu não sei se está certo ou se está errado, mas eu quero propor que a gente pense fazendo uma analogia com outros grandes astros do esporte brasileiro que se tornaram lendas, que o brasileiro é muito fã e que acabaram tropeçando no meio do caminho. Então é o seguinte, ele foi muito contestado, ele estava sendo cobrado e ele foi campeão da competição em que mais se esperava naquele momento. E aí, para pôr para fora, ele falou: vocês vão ter que me engolir. Sim, o Zagallo, quando foi campeão da Copa América, criou esse bordão para a nossa sociedade. O Zagallo estava sendo muito contestado como técnico da seleção naquele momento e foi campeão da Copa América. E aí ele falou aquilo do coração, saiu: vocês vão ter que me engolir, você, mídia especializada que falou que eu não deveria estar aqui, você, brasileiro que estava me cobrando, vocês vão ter que me engolir. E o Zagallo ainda hoje é ídolo do Brasil. Ele é um dos maiores técnicos da história do Brasil. Mas quando o Neymar agora se apresenta na mesma situação, a coisa muda de figura. Ele é um escroto e conta como algo extremamente negativo na imagem do Neymar. Outro cara que é importante a gente fazer analogia. Agora o Neymar, quando terminou o jogo, ele estava dando uma volta olímpica, lá tá com a faixa 100% de Jesus na cabeça, ele acabou discutindo com um dos torcedores que estava falando alguma coisa pra ele, e ele falou: aqui é Brasil, não sei o que, cala sua boca, mandou o cara ir não sei pra onde também, xingou o cara. E isso pegou muito mal pra ele está sendo extremamente julgado por isso, ele está sendo extremamente castigado e xingado por essa atitude. Mas eu me lembro muito bem do Brasil inteiro estar indignado por não levarem o Romário pra Copa. E o Romário não só discutia com os torcedores, como covardemente agredia os torcedores em campo. Eu não sei se eu vou conseguir achar esse vídeo e colocar ele aqui, nem se eu vou ter disposição para procurar. Mas se você não sabe dessa história, eu acho que era uma sessão de treinamento do time do Romário, não lembro se na época era o Flamengo ou o Vasco, e o torcedor estava enchendo o saco e chamando ele pra briga, e ele, com mais alguns amigos, saíram do campo e foram bater no cara. Então assim, além de passar da coisa falada e partir para a agressão física, ele foi covarde, que ele levou uma galera. E o Romário até hoje é ídolo do futebol mundial, o ídolo do futebol brasileiro principalmente. Se você perguntar para 10 pessoas quem é o maior camisa 9 de todos os tempos da seleção, pelo menos 4 vão te falar o Romário. Mas mais uma vez, quem fez perto disso agora foi o Neymar. E numa situação muito mais abrangente, onde você poderia muito mais relevar a situação, porque você está com calor, você está com tudo à flor da pele, você está com as emoções à flor da pele, você acabou de ganhar um título, você estava sendo contestado,
e é um momento de explosão de emoção, mas não sei porque o Brasil não consegue relevar as coisas que o Neymar faz. Outra coisa pela qual o Neymar foi muito criticado foi porque o Neymar veio fazendo muitas festas, né? Afinal, ele mesmo já disse, ele é um jovem de 24 anos, que tem muito dinheiro, conquistou muitas coisas, e no seu tempo livre ele é livre para fazer o que ele quiser. E ele foi muito cobrado por isso, inclusive pela imprensa, porque é só festa, é só dinheiro, é só carrão, e futebol, que é futebol mesmo, não tem nada. Agora eu quero trazer aqui uma celebridade do mundo futebolístico brasileiro, que por enquanto está parado na sua carreira, que é Adriano Imperador, de Dico para os mais íntimos. Adriano Imperador, além de fazer festas atrás de festas, posa para fotos com criminosos, porque eu não posso falar se eles eram traficantes, se eles eram assaltantes, o que eles eram, mas se eles estavam portando armas de uso militar sem serem militares, eles eram criminosos. Eles se envolvem em escândalos como naquele da modelo, da mulher que estava no carro dele e tomou um tiro na mão, uma coisa maluca assim, e o cara, ele é extremamente julgado pela sociedade, com certeza absoluta. Todo mundo fala, putz, esse cara jogou fora a carreira. Ele era o sucessor do Ronaldo com a camisa 9 na seleção. Ele era a nossa esperança na Copa de 2010, ele era a nossa esperança na Copa de 2014. Mas entre no Instagram do Adriano agora, vai em qualquer foto dele e veja assim, todas as fotos não tem comentários de torcedores do Brasil inteiro, de todos os clubes, pedindo Adriano Imperador em seus clubes. Agora, quando o Neymar faz festa, o Neymar é julgado como um cara horrível, como uma pessoa que tem que dar exemplo. Isso é outra coisa. O Serginho do vôlei, que com certeza absoluta é um ótimo jogador, extremamente campeão, já ganhou muitas coisas, atual medalhista de ouro nas Olimpíadas, foi muito humilde ao falar que ele não é ninguém. E ele é um exemplo, o Neymar tinha que ser um exemplo. Por que o Neymar tem que ser exemplo para os seus filhos? Você tem que ser um exemplo para os seus filhos. Você tem que ser capaz de passar para os seus filhos os seus valores e saber e fazer com que ele olhe para o que é certo e para o que é errado e defina para ele o que serve e o que não serve. Para de passar a responsabilidade do que é exemplo e do que não é exemplo para os outros. O exemplo você dá em casa. Eu cresci vendo o Romário bater nos outros, eu cresci vendo o Edmundo trocando tapa com o Romário, cresci vendo o Luiz Fabiano batendo nos outros. Eu sou fã de esporte e eu vivi década de 90, eu vivi um tempo maluco no futebol, onde valia tudo. E meus pais me deram bons exemplos e as coisas não degringolou, tá ligado? Por fim, eu quero puxar um dos maiores ídolos do esporte nacional. Com certeza esse é um dos esportistas mais aclamados por toda a população brasileira. Até quem nunca viu o cara tem um apreço, um carinho especial pela imagem dessa pessoa. Eu tô falando do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, assim como o Neymar, era um jovem muito talentoso que ganhou muitos títulos. O Neymar já é campeão da Copa das Confederações, o Neymar já é campeão ouro olímpico inédito no Brasil, que é um título enorme, não desmerece esse título, é um título que toda a mídia especializada cobrava, é um título que todo mundo que gosta de futebol cobrava, porque grandes seleções e grandes craques passaram pela seleção olímpica e nunca conseguiram, e o Neymar e todos os outros jogadores que tem, obviamente, um mérito igual até ao do Neymar, conseguiram também, mas eu tô falando do Neymar porque ele tá sendo atacado agora, mas conseguiu esse título que é super especial. Ele é campeão da Champions League, ele é campeão, cara, o cara já tem de tudo, assim como o Ayrton Senna foi muito campeão. Mas o Ayrton Senna, pra quem não lembra, era uma figura extremamente controversa. Muita gente disse que a imaturidade do Ayrton Senna prejudicava ele na carreira, inclusive no começo ele tentava algumas ultrapassagens muito afoitas, acabou perdendo muitas corridas e atrapalhando outros pilotos por causa disso. E mesmo quando a gente tá falando de coisa fora das pistas, o Ayrton Senna era uma figura tranquila, um exemplo para a sociedade. O Ayrton Senna, ele no final da carreira ele até se acertou ali com Alain Prost e tal, mas ele teve N desavenças, desavenças públicas com muitos profissionais, colegas de trabalho dele, como o Nelsinho Piquet, até os dirigentes da Fórmula 1, inclusive também com a mídia europeia. Ele teve muito problema, falou muita besteira, fez muita coisa errada, e ele é um dos maiores ídolos do Brasil até hoje. Talvez tenha um pouco do fato dele ter sido campeão e ter morrido no auge, então todo mundo que morre acaba sofrendo uma espécie de canonização, né, de endeusamento da figura e tal, os pecados da pessoa acabam desaparecendo, principalmente quando a pessoa morre tão jovem assim. Mas ele é uma figura controversa e o Brasil não só amava Ayrton Senna, como o Brasil ainda ama. Então eu quero saber o seguinte: nós vivemos um tempo, para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, nós vivemos um tempo sombrio no Brasil. O nosso futebol nacional não está muito bem, né? O Campeonato Brasileiro está sendo nivelado por baixo, a nossa seleção vive
tempos que faz muito tempo, né, redundantemente falando, que a gente não vê algo tão ruim assim, né? A gente é campeão. Em uma década nós somos campeões mundiais 2 vezes, nós vivemos grandes vitórias, nós somos campeões da Copa América, campeões da Copa das Confederações, e hoje nós vemos um tempo muito sombrio. E nós temos no Neymar, que independente do que ele é fora de campo, um bom jogador, uma esperança de título, uma esperança talvez de liderança até mesmo dentro das 4 linhas, mesmo a gente falando de um jogador muito jovem, e a gente tende a criticar muito. Eu também critico o Neymar, e mais uma vez eu quero dizer, apesar de estar parecendo, eu estou falando uma entonação, eu apresentando fatos, fazendo meio que o advogado do diabo, que dão a entender que eu estou 100% a favor do Neymar, e não é o caso. Eu também sou um dos que criticou muito o Neymar, eu também sou um dos caras que enxerga os erros do Neymar, mas eu sou um dos caras que apoia os resultados dele. Então se ele quer bater no peito e falar eu tô aqui, ele pode, porque o Cristiano Ronaldo faz isso toda hora e ele é um gênio por fazer isso. Olha como esse cara é decisivo, como ele é importante para o Real Madrid, como ele é importante para Portugal, como ele pode bater no peito e fazer assim, como ele pode pular e fazer assim, e como ele ainda pode ser um dos maiores esportistas do mundo. Mas o Neymar não. Sabe o que é isso? A única explicação que eu consigo enxergar pra isso é que o brasileiro, ele ainda sofre muito com essa síndrome do vira-lata. A gente adora torcer pro underdog, a gente odeia, você odeia aquela pessoa que é bom em alguma coisa e admite que é boa naquilo. O brasileiro não aceita que outro brasileiro possa ser bom e falar, eu sou bom nisso aqui, rapaz. Isso é muito feio na nossa sociedade, isso é extremamente reprovável. Então assim, vamos cobrar quando a gente tem que cobrar, mas vamos apoiar quando a gente tem que apoiar. E vamos pensar, por que a gente releva tanta coisa, tantos outros esportistas, e a gente pega tanto no pé do Neymar? Às vezes pelas mesmas coisas, as coisas até mais leves. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal se é a primeira vez que você chegou. Aqui na lateral do vídeo e na descrição tem as minhas redes sociais, você pode me procurar lá. E hoje é um vídeo um pouco aleatório, um pouco diferente, porque eu coloquei logo em seguida, eu pus vídeo semana passada, essa semana tem vídeo também, mas geralmente os vídeos aqui estão sendo de 15 em 15 dias. É que esse tema, acho que se passasse, eu ia perder a mão, eu precisava comentar agora. Então é isso aí, a gente se vê daqui provavelmente 2 semanas. Falou, até mais.